se demônios começassem a invadir a Terra, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um trio de detetives paranormais tentando derrotar centenas de demônios, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar a infestação demoníaca em Holy Night Demon Hunters. Esses detetives vão precisar enfrentar terríveis demônios para manter a paz na Coreia. Começamos vendo a psiquiatra Jung-won explicando que há 5 anos, a mãe dela e da sua irmã, a jovem An-seo, faleceu por conta de um câncer. Isso, somado ao fato de ter se mudado recentemente e mais um treinamento em excesso, acabou desencadeando ataques de pânico terríveis na garota. Por isso ela foi colocada para fazer uma ressonância e ver se tudo estava certo com o seu cérebro. O problema é que durante essa sessão, algo bizarro aconteceu, e do nada as luzes ficaram vermelhas e começaram a piscar. Mas como se isso não fosse o bastante, assim que os enfermeiros vão ver se estava tudo bem com ela, os profissionais saem voando para trás e a An-seo também se teletransporta do nada para fora da máquina, aparecendo perto do vidro para dar uma encarada bizarra nos médicos. Algum tempo depois, os detetives Bao, Kim-gun e Sharon são visitados por um agente policial e um homem que está desesperado para achar a filha Soo-jin, que desapareceu misteriosamente há alguns dias, o que é extremamente incomum. E para piorar, já foram enviados outros detetives para ir atrás da garota e ainda não conseguiram recuperá-la, sendo que 2 policiais foram eliminados e um ficou em estado grave. Sabendo disso, o Bao pergunta se o agente Choi conseguiu descobrir algo, e fica sabendo que os homens do cara acharam apenas a localização da garota antes de serem expulsos por criminosos. Por isso, os detetives especiais decidem pegar esse caso e encontrar a filha do cara, mesmo que enfrentem muito perigo. Então o Bao dá uma parte do pagamento da missão pro Choi, e o trio sai para encontrar a Soo-jin. Ao mesmo tempo, vemos uma matéria na televisão, falando sobre como foram cometidas finalizações e outros crimes violentos por pessoas não identificadas, e isso está acontecendo em todo o país. E segundo a reportagem, a polícia acha que isso pode estar sendo causado por algum tipo de crime organizado, o que resultou na criação de uma unidade especial para investigar o caso. O problema é que os mesmos agentes dessa unidade foram eliminados de maneira brutal, e enquanto assistem à reportagem, 3 policiais conversam entre si, falando sobre como isso tem a ver com demônios, substâncias do Satanás que fornecem força sobre-humana e um arcebispo demoníaco que invoca os capirotos, deixando claro que as pessoas comuns não podem ir contra eles. Ao mesmo tempo, o trio de detetives especiais chega a um prédio aparentemente abandonado, e logo na entrada eles usam uma lanterna para iluminar a parede, revelando vários caracteres bizarros que não podem ser vistos normalmente. Ao entrar no prédio, eles passam por várias pessoas totalmente afetadas e sob os efeitos das substâncias, parecendo zumbis. Então uma das usuárias aponta na direção que eles devem seguir, e o trio chega a uma porta protegida por 3 capangas mascarados. O que nenhum deles imagina é que na parte de dentro está acontecendo um ritual bizarro e bem macabro. Mas sabendo que precisam passar por ali, o Bao vai para cima dos 3 capangas e simplesmente acaba com eles usando apenas os punhos, só na base da porrada e da força bruta mesmo, já que aparentemente ele também tem uma força sobre-humana, pois um dos caras sai voando para dentro da sala de ritual após levar uma sova. Vendo isso, os demônios que estavam fazendo o ritual retiram suas capas e partem para cima do trio, o que acaba não dando nem um pouco certo para os demônios no caso, já que o Bao consegue acabar com todos eles facilmente na porradaria. Aproveitando isso, a Sharon vai até o corpo da vítima do ritual e começa a retirar o demônio de dentro da coitada, mostrando que ela é uma médium bem poderosa. Enquanto isso, o Kim-gun grava tudo o que está acontecendo, e assim que todos os possuídos são derrotados, a garota consegue ser salva do espírito maligno, já que não tinha sido completamente possuída ainda. E o Kim-gun grava uma tatuagem esquisita no pescoço dos capangas demoníacos, e em seguida eles queimam a sala do ritual. No dia seguinte, a doutora Jung termina de fazer uma rápida visita a uma paciente e volta para sua sala, onde dá uma olhada na irmã pelas câmeras de segurança, e também pesquisa a respeito dos agentes especiais que lidam com assuntos sobrenaturais, no caso a equipe do Bao. Algum tempo depois, o Bao é informado pelo Kim-gun que os possuídos da noite passada pertenciam a um grupo chamado Beelzebites, que não tem um arcebispo conhecido ainda. E aliás, os arcebispos desses grupos são os líderes, mas o mais preocupante de tudo é que esses grupos estão ficando cada vez mais ativos, deixando claro que uma crise está chegando. E aí, assim que voltam para dentro do escritório, a doutora Jung-won está ali para pedir ajuda para sua irmã, que está muito mal e precisando de um auxílio espiritual. Só que no momento em que fica sabendo que foi o padre Marco quem a enviou, o cara desiste de pegar o caso e manda ela ir embora, recusando até mesmo a bolada de dinheiro que ela oferece. Aí, vendo que o Bao realmente não iria aceitar o caso, a doutora entrega para Sharon um cartãozinho e um pendrive com as gravações feitas da sua irmã para mostrar a situação em que ela está e como chegou a esse estado. Ok, é um tanto bizarro que vários grupos de criminosos estejam causando uma onda de finalizações pelo país, e mesmo assim não tenham sido enviadas equipes especializadas para acabar com cada um desses loucos que fazem parte desses cultos, ainda mais levando em conta que vários policiais perderam a vida, e nós sabemos muito bem o que acontece com alguém que finaliza um policial. A verdade é que praticamente em qualquer lugar do mundo, esses caras já teriam ido para a cidade do pé junto poucas horas depois de finalizarem os agentes,
crimes. O mais estranho é que pelas notícias, nós podemos perceber que esses crimes já aconteceram várias vezes, algo que não faz muito sentido, pois as primeiras vezes até dá pra entender, já que normalmente os policiais da Coreia fazem patrulha apenas com os cacetetes e armas de choque. Só que no momento em que os ataques começaram, deveria ter sido passada uma ordem para que todos levassem as suas armas de fogo para as ruas. Fora isso, mesmo sabendo que o trio de detetives está acostumado a lutar contra esses demônios, eles jamais deveriam ir para dentro de um prédio que aparentemente está sob o domínio dos adoradores. Isso porque eles poderiam acabar sendo cercados e atacados de todos os lados, o que seria basicamente uma sentença de morte, pois a verdade é que o baú só conseguiu lidar com os adoradores porque tinham poucos deles, e eles foram gentis indo um de cada vez contra um grandão super forte. Isso que eu não estou falando das várias brechas que tiveram aqui, pois a Sharon ficou vulnerável fazendo um exorcismo no meio do combate. O certo seria esperar que todos os capangas fossem imobilizados, para não rolar nenhum ataque surpresa pelas costas, sem contar que geralmente precisa de um círculo de giz, sal ou óleo sagrado em volta do possuído, para evitar que o demônio escape e entre em outra pessoa. E o Kim também poderia ser um alvo, já que o jovem ficou apenas filmando tudo. Eu que não confio que o cameraman nunca morre, né? O Kim poderia muito bem ter ficado com um taser em mãos para incapacitar qualquer um que tentasse atacar ele ou a Sharon, ou até mesmo aqueles bastões telescópicos. Afinal, mesmo que o baú pareça ter algum superpoder para combater esses seres, ele é apenas um só, e pode acabar sendo dominado. E aí os dois teriam que se virar, sem a ajuda do cara. Aliás, outra coisa interessante de se mencionar é como essa invasão está sendo coordenada pelos arcebispos, algo que me lembra bastante aquele filme argentino, O Mal que Nos Habita. Não é que a invasão seja igual ou algo assim, mas aquele filme é dito que a invasão começou porque Deus morreu. Isso me faz imaginar qual é o motivo para que essa invasão em massa esteja acontecendo, pois pode ser algo grande como a morte de Deus, ou algo mais fácil de lidar como rituais de invocações, feitos por algum culto que quer ver o fim do mundo, e nesse segundo caso é mais fácil de lidar, pois é só ir atrás de quem está realizando as invocações. Ao anoitecer, enquanto a doutora está assistindo a alguns vídeos que fez com a irmã, ela olha para as câmeras de segurança do quarto da Yeon-soo e descobre que ela não está mais presa na cama como deveria. Por isso ela vai correndo até lá e não encontra a jovem em lugar nenhum. O que ela não percebe é que a mulher está bem atrás dela, porém assim que ela olha para trás, a Yeon-soo desaparece dali e reaparece presa na cama, como se nada tivesse acontecido, o que assusta bastante a coitada. Por esse motivo, a Jung-won vai falar com o padre Marco, que também é um doutor no hospital, e durante essa conversa, o senhor fala que enviou a garota até o baú porque o exorcismo em hospitais é proibido pela diocese. Ao mesmo tempo, o Kim-gun pergunta pro baú se ele realmente não vai querer dar uma olhada na gravação deixada pela doutora, afinal, deve ser algo sério, já que ela foi enviada pelo padre. No entanto, o fortão apenas diz pro jovem não falar mais sobre o padre, e faz a distribuição dos salários dele e da Sharon, o que dá margem pro Kim pedir um aumento, visto que o trabalho está bem mais perigoso e pesado desde que os grupos ficaram mais ativos. Nesse momento, o padre Marco aparece ali e surpreende os três. Então ele e o baú vão para uma sala privada e começam a conversar, falando sobre os velhos tempos, o que acaba sendo bem estranho, já que o baú claramente não quer falar com o senhor por conta dos problemas do passado. E por meio dessa conversa, é possível perceber que vários anos atrás, muitas crianças do orfanato que o baú viveu foram finalizadas por um tal de Joseph, que aparentemente foi possuído pelo Lúcifer e desapareceu depois dessa chacina. Algo que pelo jeito só foi possível porque o padre ignorou todos os sinais de que algo estava errado, até que era tarde demais, e a tragédia tinha sido feita. Aí vendo que o baú realmente não consegue perdoá-lo, o padre pede para que ele pelo menos ajude a John. Mais tarde, uma das clientes dos investigadores especiais faz uma visita a Sharon para agradecer o trabalho deles, pois foi graças a ela que a família conseguiu ver o corpo do filho mais uma vez, mesmo que ele já estivesse sem vida, algo que emociona bastante a xamã. Por isso, assim que a cliente vai embora, a Sharon vai conversar com o Kim para relembrar de quando eles e a irmã Catalina foram salvos pelo baú, e pensando como já deveriam estar mortos, a Sharon fala que eles não deveriam ter mais medo e ajudar a doutora, ao que o Kim concorda na hora. Por esse motivo, eles decidem ver as gravações feitas pela Jung-won, explicando como as coisas começaram. Nessas filmagens, a dupla vê que desde o início, a Yeon-soo estava bem estressada com seus treinos de dança, tanto que gritava com a própria irmã por qualquer coisinha. Além disso, a jovem começou a ter atitudes estranhas, como andar agachada como se fosse um animal, encarar a câmera de cabeça para baixo e o mais estranho de tudo, ficar batendo a cabeça na parede e atacar a própria irmã. Ao mesmo tempo, o baú vê na televisão que o número de civis desaparecidos ou falecidos cresceu muito nas últimas semanas, e por conta disso ele decide dar uma olhadinha nas filmagens junto com a equipe, vendo que ela atacou as pessoas que estavam tentando cuidar dela. Isso sem contar um momento em que ela estava vendo um exorcismo pela televisão e do nada começou a ter um ataque, como se o demônio não aguentasse ouvir aquilo. E o pior de tudo é que a Jung-won se culpa por tudo isso. Mas agora vem a pior parte, pois o preocupante mesmo é que desde que elas se mudaram para casa nova, praticamente todas as pessoas que entraram no caminho das irmãs têm uma tatuagem da Beelzebub. De volta ao hospital, o padre explica para Jung-won que muitos anos atrás o baú e o Joseph eram como irmãos de verdade enquanto estavam no orfanato, e ambos eram dotados de habilidades especiais, com o baú tendo força sobre-humana e o Joseph tendo capacidade de tirar e convocar demônios,
o que acabou fazendo com que as crianças tivessem medo dele. Por isso, o baú sempre ficou ao seu lado e o protegeu. O problema é que 15 anos atrás, o baú chegou ao orfanato para uma visita e acabou sendo atacado pelo demônio Lucifer, que o próprio Joseph convocou para fazer um pacto. Ele até sobreviveu ao ataque. No entanto, as crianças e a freira que cuidava delas foram finalizadas. E isso foi o que fez o baú começar a caçar demônios e buscar vingança. A questão é que o padre nunca conseguiu acreditar que o Joseph fez isso e nunca contou à diocese sobre o caso, fazendo com que o Joseph conseguisse escapar sem problemas, o que foi o motivo do ódio que o baú sente por ele. E bem nesse momento, a doutora recebe uma ligação do baú, dizendo para se encontrarem. Por isso, a Jung vai até o escritório para ter uma conversa. Assim que ela chega lá, o baú informa como a investigação funciona, e eles também mostram tudo que descobriram nas gravações da Eun Suo, como por exemplo, o demônio que estava tentando possuir o corpo da jovem e os adoradores do demônio que sempre estiveram ao redor das duas, que se passavam por pessoas normais. Fora isso, eles também dão uma mini aula sobre como os grupos são controlados por arcebispos, que são quase verdadeiros demônios, e aqueles que coordenam os ataques e os rituais. Bom, se a doutora foi até os detetives especiais, quer dizer que de alguma forma ela aceitou que a sua irmã estava lidando com uma possessão. Sendo assim, não faz sentido que ela use apenas algumas amarras para mantê-la no quarto, pois o demônio pode se livrar facilmente dela se quiser, assim como ele fez. Isso também levanta a questão do porquê essa entidade quer ficar ali perto da Jung-won, ao invés de simplesmente fugir para terminar a possessão. A questão é que se a mulher já sabe o processo de possessão, a coisa mais inteligente a se fazer, enquanto arranja alguém para fazer o exorcismo, é dar um jeito de mantê-la por perto, de preferência dentro de um local específico, e para isso ela pode simplesmente fazer alguns círculos de sal grosso em volta da cama, e caso ela não queira chamar tanta atenção, afinal, fazer um círculo de sal grosso pode fazer você parecer meio maluco, né? Então, a Jung pode espalhar talismãs de proteção espiritual ou crucifixos pela parede do quarto. Além disso, por mais que o baú tenha algo contra o padre por conta do passado dos dois, não faz sentido o cara se recusar a atender alguém que precisa de ajuda urgente. Primeiro, porque isso é ser muito babaca, ainda mais levando em conta que é o trabalho dele e a mulher queria pagar e não estava pedindo um favor. E segundo, porque se esse demônio conseguir completar a possessão, a situação na Terra pode piorar ainda mais e causar outras centenas de mortes. E além daquele taser que eu comentei antes para lidar com os capangas, o mínimo que eles deveriam fazer é andar com armas que atiram sal grosso ou água benta, além de talismãs de proteção que a Sharon poderia fazer usando seu poder espiritual, pois não dá pra confiar apenas no baú, né? E agora com a explicação do padre, nós conseguimos entender que várias crianças foram sacrificadas no passado pelo Joseph, e mesmo que isso não pareça ser nada demais, na verdade é uma informação bem relevante para descobrir qual foi esse demônio invocado pelo cara, pois apenas alguns demônios, entidades e deidades são conhecidos por terem a ver com sacrifícios de crianças. É claro que provavelmente todos esses demônios aceitariam algo terrível assim, mas os que realmente são conhecidos por isso são bem poucos, como por exemplo Tlaloc, o deus asteca da chuva e das lágrimas, o Chak, que é o deus maia da chuva, do trovão e do relâmpago, adorado para garantir a fertilidade das colheitas e a abundância da água, e provavelmente o mais famoso de todos é o demônio Moloch, que eu chuto ser o responsável por isso. É claro que podem ter outros capirotos, como o próprio Lúcifer e o Beelzebub, né galera? Afinal, o nome daquela seita é Beelzebites. Meio sugestiva, né? Com tudo isso explicado, o trio vai até o hospital para ver qual é a situação da Eun Suo, e como é a xamã especialista, a Sharon conversa com a jovem e faz algumas perguntas, para tentar conversar com um demônio que está dentro da garota. Mas como o demônio não estava afim de papo com ninguém, a Sharon faz um mini exorcismo exigindo que o Cramunhão aparecesse para falar com eles. Por conta disso, o demônio surge na frente de todos, e começa a causar um caos no quarto, flutuando em cima da cama e fazendo as luzes piscarem que nem doidas. Aí quando o demônio ameaça flutuar para longe, o baú pega a Ensio e a prende, para que a Sharon consiga finalmente completar o ritual. Mas isso dá errado, pois o demônio é forte demais, e simplesmente joga todos para trás com a sua telecinese. Alguns minutos depois, quando a equipe finalmente acorda, eles correm para a sala de segurança do hospital, e veem pelas câmeras que a Ensio estava indo para fora do hospital. Por isso, o grupo não perde tempo e sai correndo atrás dela. O problema é que enquanto passam pela ala de quartos, todas as portas se abrem e alguns pacientes tentam parar os detetives. Aí o baú pega um banco e abre passagem para que os outros consigam passar. O problema é que a essa altura, a Eun-Seo já tinha saído do hospital, deixando para trás apenas o guarda que tentou pará-la, e acabou sendo forçada a bater a própria cabeça no chão. Então a Jung-won não perde tempo e sai correndo atrás da irmã mais nova, que estava parada no meio de uma rua cheia de carros. E como a sua irmã parecia estar em uma luta interna contra o demônio para não deixá-lo tomar o controle do corpo, a John atravessa a rua movimentada e abraça a irmã, que desmaia nos seus braços. O problema é que do nada, todas as luzes da região se apagam, fazendo com que um caminhão perca o controle e vá em direção às irmãs. Por sorte, o baú aparece nessa hora e joga o carro contra o veículo, impedindo que elas sejam atropeladas. Aí, vendo que a situação ficou bem mais perigosa, a Sharon explica que não pode fazer o exorcismo porque não conseguiu descobrir qual é o demônio que está na garota. Por isso ela diz que devem ir até o local em que tudo começou, e eles não perdem tempo e vão até a casa das irmãs para acabar com isso de uma vez por todas. Chegando lá, eles verificam toda a casa para saber
se não vai ter nenhum problema com os adoradores do demônio. E então prendem a Eun-Soo em uma cadeira de ferro parafusada diretamente no chão, algo que deixa o demônio puto da vida e faz ele gritar como louco, fazendo toda a casa tremer. Para piorar ainda mais, o Tinhoso liberta o controle do corpo para mexer com a mente do grupo, porém eles sabem que precisam ir até o final disso e fazem 2 círculos de sal grosso ao redor da cadeira para garantir que o demônio não se liberte. Com isso feito, a Sharon explica que agora vai começar a parte mais difícil e que vão precisar forçar o demônio a revelar o próprio nome, pois só assim vão conseguir fazer o exorcismo e libertar a Eun-Soo, o que vai ser um processo bem complicado para todos eles. E logo antes de tudo começar, o demônio já tenta mexer com a mente da Jung-won, usando a voz da Eun-Soo para falar que estava morrendo de medo. Aí assim que o Kim começa a gravar o ritual e a Jung se certifica de que os aparelhos estão funcionando normalmente, a Sharon dá início ao processo de revelação de nome, usando um bambu para enfraquecer o cramunhão e fazê-lo sentir dor. Após isso, a Sharon também usa o bambu para jogar água benta no demônio, que libera o controle sobre o corpo, em uma tentativa de mexer com a cabeça de todos, o que não dá certo, já que cada um deles sabe que é apenas uma tática do Tinhoso. Mas o grupo ainda não fazia ideia de que estava mexendo com um demônio realmente poderoso. Isso porque na manhã seguinte, quando a Sharon está usando um dos seus tesouros exorcistas, um espelho de prata, para tentar acabar com o bicho ruim, o demônio simplesmente quebra o negócio e começa a dar risada, antes de falar em uma voz bizarra que ele é o original, aquele que veio antes de toda a criação, o próprio mochila de criança. Nessa hora, a casa inteira parece cair em uma escuridão total na parte de baixo, e o baú sai para verificar a residência e ver se encontra algum problema. E dessa forma ele acaba descobrindo que tinha um adorador escondido dentro de uma parede oca. Só que logo após ele acabar com o cara, vários outros também aparecem para atrapalhar o ritual. Por isso, o grandão não perde tempo e cai na porrada com eles. A maioria não dá problema, só que um dos capangas joga algum tipo de pó na cara do baú e quase consegue entrar onde o exorcismo estava acontecendo, mas por sorte ele é parado. O pior de tudo é que enquanto isso, o demônio aumenta o seu poder, ao ponto de cortar a mão da Sharon só da mulher se aproximar, e também conseguir queimar o aparelho médico que monitora o corpo da Eun-Soo. E para piorar ainda mais, o capeta ainda desafia a Sharon para um x1 sincero no mundo dele, mas a Sharon não cai nessa e continua o ritual, aparentemente apagando a Eun-Soo. Nesse momento, o baú chega ali para ver a situação e leva o Kim junto com ele para lidar com os corpos dos adoradores. Ok, antes de tudo, é bom falar que a ideia de levar a Eun-Soo para um local seguro realmente foi correta. O problema é que esse local que eles escolheram não é nem um pouco adequado, até porque foi nessa casa que o demônio conseguiu uma abertura para possuir a Eun-Soo, indicando que nessa região pode ter mais poder maligno do que em outros lugares, talvez por conta do culto dos adoradores que fazem mais rituais pelas redondezas, o que faz sentido quando pensamos que praticamente todo mundo que as irmãs conheceram depois da possessão fazia parte dos Beelzebites, e os detetives nem sabem se a Eun-Soo possuída não estava tentando ir para essa casa. Então, em vez de voltarem para a casa das irmãs, eles deviam ter ido para um local totalmente isolado e que ninguém conhecesse, para garantir que não teriam interrupções durante o ritual de exorcismo, pois além de correr o risco do ritual ser interrompido e o demônio resgatado por seus adoradores, ele ainda poderia pular pro corpo de alguém e escapar dali de fininho quando percebesse que ia se dar mal. Por isso, todos eles precisavam se preparar de antemão, colocando amuletos de proteção como crucifixos ou talismãs, e até mesmo desenharam um símbolo de pentagrama igual os irmãos Winchester também seria bem-vindo. E lembrando que o pentagrama só é um símbolo ruim e errado se for usado invertido, galera, igual a um crucifixo invertido que é usado no satanismo. Fora isso, o local tinha que ser purificado, para diminuir as energias negativas presentes e consequentemente enfraquecer o poder do cramunhão. Aliás, aquele espelho de prata que a Sharon usou para fazer o ritual é uma ferramenta que serve para fazer o demônio se revelar para que possa ser expulso do corpo possuído com mais facilidade. E voltando um pouco, galera, aquele ritual no hospital estava fadado a dar errado, afinal eles praticamente deixaram a garota livre para fugir, já que em momento algum ela foi contida. O demônio tinha total poder sobre o corpo da garota ali, ele poderia forçar a coitada a morder a própria língua, por exemplo, ou usar isso como chantagem contra os detetives. Por isso, eles precisam aprender com esse erro e conter a Eun-Soo de todas as formas possíveis agora, incluindo amarras duplas, inclusive mantendo a cabeça da garota imóvel, para a Sharon não correr o risco de levar uma mordida ou algo do tipo. Sem contar que eles deveriam pedir reforços, como o próprio padre, por exemplo. Eu sei que o baú não gosta do cara, mas com o aumento de seguidores dessa seita, o mínimo que eles precisam é de ajuda extra, pode ser até de outros caçadores como eles. Com certeza existem alguns por aí. O problema é que logo após os dois darem um jeito nos corpos, a Jung-won é atacada e quase dominada pelo demônio. Por sorte, a Sharon age rápido e consegue impedir que a mulher seja possuída igual a irmã, avisando que normalmente essas entidades atacam os parentes das vítimas, deixando claro que esse mochila de criança é muito mais forte do que o normal. Pra piorar ainda mais, a Sharon começa a sentir algo estranho na casa e sai pra investigar junto com o resto do grupo. Dessa forma, eles chegam até uma parede e descobrem que por baixo do papel tinham escritas bizarras iguais àquelas que estavam do lado de fora do prédio dos demônios, algo que a Sharon identifica como sendo Igbo, uma escrita antiga que indica que a casa está amaldiçoada. Por isso o baú não perde tempo e começa a destruir essa parede, algo que começa a afetar toda a casa e até mesmo o demônio dentro da Eun-Soo, que grita
como se estivesse sendo torturado. Por isso, a equipe vai correndo para a parte de cima e encontra um CEO confusa, sem saber por que está ali, parecendo realmente como se tivesse voltado ao normal, mas mesmo assim o baú não deixa ninguém se aproximar dela, e percebendo isso, o demônio para de fingir e começa a rir da cara dos detetives, principalmente do baú, imitando as vozes e as falas das crianças que foram finalizadas no orfanato. E essa tática de manipulação do demônio acaba fazendo com que o baú comece a alucinar, indo parar em um quarto isolado onde o demônio aparece para ele, e sabendo qual é a fraqueza do grandão, o demônio começa a falar que todas as mortes no orfanato foram culpa dele por não conseguir parar o Joseph, sendo que ele até mesmo oferece um acordo para salvar a Eun-soo. Isso enfurece o cara, que ataca e começa a estrangular o demônio. O problema é que na realidade, isso tudo era uma farsa, e o baú estava atacando a Sharon enquanto o demônio se acabava na risada. Por sorte, o cara consegue voltar à sanidade e parar o ataque antes que fosse tarde demais. Depois de se recuperar um pouco, a Sharon pega 2 lâminas e começa a golpear o que parece ser a aura do demônio, para tentar enfraquecer o seu poder. O demônio, por outro lado, não fica para trás e questiona a humanidade da jovem, apontando que o poder dela é algo sobrenatural. Fora isso, o Cramunhão também dá uma de super-homem e usa um sopro gelado para criar crostas de gelo no ambiente. Com isso feito, ele também leva a Sharon pro domínio dele, um local bizarro, cheio de névoa da morte, onde ele faz um discurso para manipular a Sharon, dizendo que ela está desperdiçando a vida protegendo esses humanos patéticos, e que seria muito melhor passar pro lado dos capirotos. Porém, a Sharon não dá ouvidos a isso e se força a voltar para a realidade. Então ela coloca as mãos na cabeça da Eun-soo e tenta mais uma vez forçar a entidade a revelar o nome para que possa expulsar o demônio do corpo da garota, o que acaba fazendo toda a casa tremer por conta da resistência do capeta. O problema é que o demônio é ardiloso demais e começa a se fingir de vítima, pedindo ajuda para Jung-won. E aí, sem conseguir ver a irmã nesse estado, a doutora corre para ajudá-la e acaba destruindo os 2 círculos de sal. Dessa forma, o demônio consegue se libertar e exercer todo o seu poder, tremendo a casa e empurrando todos para trás antes de se libertar da cadeira. Vendo isso, o grupo vai até o corredor e vê o capeta com os olhos pretos falando algumas coisas. Nessa hora, o demônio dá uma de Homem-Aranha e escala as paredes antes de ser forçado a recuar pela Sharon. Mas como não quer sair por baixo, o demônio joga eles para trás outra vez e apaga todas as luzes da casa antes de desaparecer. Aí, sem saber onde a Eun-soo foi, a Jung-won corre para o quarto para olhar para as câmeras de segurança. Só que enquanto está ali, ela escuta a Eun-soo chamando ela de dentro do armário. Porém, no momento em que a doutora se aproxima, o armário é jogado em cima dela. Por sorte, o baú aparece nessa hora e consegue salvá-la. Nesse momento, eles escutam um grito do Kim e correm para ver o que estava acontecendo. E assim que chegou na sala, veem ele flutuando sendo levantado pelo pescoço. Por isso, a Sharon recita algumas palavras de feitiço e consegue salvar o garoto. Vendo isso, o baú pergunta para Jung-won se existe algum outro lugar escondido pela casa que eles ainda não checaram. E pensando nisso, a Jung-won se lembra do que a antiga proprietária disse e fala pro baú sobre o galpão no quintal que estava cheio de coisas velhas. Aí, enquanto o grandão vai sozinho conferir o galpão, o resto da equipe começa a checar a casa outra vez à procura da Eun-soo. O problema é que quando finalmente encontram a garota de cabeça para baixo no teto, eles percebem que o demônio já estava quase totalmente no controle, o que é um péssimo sinal. E vendo o trio chegando ali, o demônio se joga em cima da Sharon para eliminar a única pessoa que pode acabar com a sua possessão. No entanto, a Xamã aproveita que os outros estão segurando a Eun-soo e recita alguns feitiços para jogar o capiroto para longe. Bom, esse demônio sabe certinho qual é a fraqueza do baú. Isso pode acontecer por 2 motivos. O primeiro é que ele consegue ler a mente do cara para ver as suas fraquezas, e o segundo motivo é porque ele foi o responsável pelo massacre no orfanato, o que eu acho que faz bem mais sentido. E se o trio de detetives percebesse isso, eles já teriam praticamente confirmado que o demônio que estão enfrentando é ninguém menos que o Moloch, aquele que eu mencionei anteriormente. E o Moloch é uma das figuras mais temidas e controversas associadas ao Antigo Oriente Próximo, que é a região considerada o berço da civilização, onde surgiram a escrita, as primeiras cidades e os grandes impérios da humanidade. A imagem do Moloch ficou conhecida como a de uma divindade ligada ao fogo e ao sacrifício, o que não acaba combinando muito com a parte do sopro de gelo, né? Mas combina muito com a próxima parte que eu vou explicar. O bizarro é que, segundo relatos antigos, ele recebia cultos que buscavam garantir prosperidade e proteção às custas de vidas de crianças. E isso aí lembra alguma coisa? Talvez o orfanato? E a forma exata desses rituais é fonte de debate, mas a sua associação com o fogo é constante, com a imagem mais assustadora sendo a de crianças oferecidas em sacrifício em meio às chamas. Se eles tivessem percebido tudo isso, o ritual seria muito mais fácil, já que ao ter o nome descoberto, o demônio é basicamente escravizado pela pessoa que está fazendo o ritual, e pode ser forçado para fora do corpo de uma maneira bem mais fácil e rápida. E aqui nós vemos porque esses patetas deveriam ter ido a um lugar desconhecido em vez de voltar para casa onde tudo começou, pois como eu disse antes, o local é praticamente feito para deixar os demônios mais fortes, com vários adoradores e maldições escondidas na parede, para enfraquecer todo o ambiente, propagando energias negativas. Falando nisso, o Igbo é uma antiga língua africana, que não tem nada a ver com a religião ou maldições.
emoções. E assim galera, é bem complicado deixar os parentes dos exorcizados se envolverem no ritual, pois a emoção pode entrar no caminho e fazer coisas desse tipo acontecerem. A Sharon deveria ter deixado claro para Jung que ela não poderia cruzar aquela linha no chão, e também a importância do sal ali para enfraquecer o demônio. Enquanto isso, no galpão, o baú encontra uma entrada secreta para o subsolo e decide checar o que tem lá dentro. Dessa forma ele descobre que ali tem vários adoradores do demônio fazendo um ritual, o que explica porque esse local é tão amaldiçoado. Por isso, o baú age rapidamente e parte para cima dos capangas, distribuindo socos neles e fazendo todo mundo apagar. Ou quase isso, né? Pois infelizmente os adoradores percebem que não podem trocar na porradaria e armam um truque, jogando areia nos olhos do grandão e passando uma corda ao redor do seu pescoço. Só que mesmo assim o baú consegue lutar e resistir, e quando ele finalmente consegue se libertar, o líder dos adoradores aparece por trás dele e crava uma faca no ombro do cara. O baú quase não consegue resistir a isso, porém no último segundo, ele se lembra das crianças que morreram no orfanato e desperta seu poder interior, que faz ele dar um socão no líder e acabar com o cara. Ao mesmo tempo, um dos adoradores entra na casa com uma faca, pronto para acabar com a Sharon. Percebendo isso, Kim se joga em cima do possuído e começa a usar a sua cara para parar os socos do adorador. Ele até consegue trocar uns golpes, mas no fim ele só toma uma surra mesmo. A parte boa é que a estratégia de parar os socos com a cara ganhou um tempo bastante pro baú chegar ali e acabar com o capanga. Só que logo após isso, o demônio aparece ali jogando eles contra a parede e dizendo que é o Ômega e o novo caminho, pois vai criar um reino com o sacrifício das crianças. E assim que ele fala isso, a Sharon descobre a identidade do demônio e eles entram na fase final, que é a expulsão. Aí quando a Sharon fala que o nome dele é Moloch, a entidade parece sofrer um ataque direto e fica afetado, se tornando ainda mais perigoso. Mas a Sharon mostra que é casca grossa e vai pra cima do Moloch enquanto tenta expulsá-lo de volta pro inferno. Porém o Moloch resiste com unhas e dentes e usa sua telecinese para jogar vários objetos na Sharon, que acaba sendo protegida pelo baú e consegue terminar de lançar seus feitiços de expulsão. Só que como o demônio ainda está em processo de voltar pro inferno, o que impede que a doutora vá até a irmã. O problema é que na hora em que o demônio está sendo expulso pelo portal do inferno, ele deixa claro que vai levar a Unseo junto com ele. E como não pode deixar isso acontecer, o grupo faz de tudo para segurar o corpo da jovem na realidade, com o Kim amarrando uma corda na própria cintura para impedir o corpo de ser sugado. Enquanto isso, a Sharon coloca as mãos na cabeça da Unseo e faz de tudo para expulsar apenas o espírito do demônio, dizendo que é o ceifador Green e que é a encarnação de Vala que está pedindo por ele. O demônio até tenta converter a Sharon, falando que o tempo de vida dela vai acabar logo, se ela não aceitar o poder do inferno. Porém, a mulher consegue resistir a essa tentação e expulsar o Moloch de uma vez por todas, com a ajuda do baú que dá um socão na projeção do capiroto. E com isso feito, a Unseo recupera o controle do corpo, mostrando que o pesadelo finalmente terminou. Algum tempo depois, o trio se prepara e vai até a sede dos adoradores do demônio, onde o arcebispo está comandando uma reunião com centenas de fiéis. Mas isso não abala o espírito do baú, que usa toda a sua vontade para enfrentar os adoradores e ir para cima do arcebispo. Ok, aqui mais uma vez o baú dá uma de super-homem e vai sozinho em direção a vários adoradores. É claro que no final ele conseguiu vencer. Porém dessa vez ele não só foi ferido, como também chegou muito perto de morrer. Por isso, em vez de confiar 100% na própria força e nos punhos, ele deveria começar a pensar em usar mais proteção e até algumas armas para lidar com esses encapetados. Nada que mude seu estilo de luta, afinal o cara tem super força e deve aproveitar isso ao máximo. Mas no mínimo seria bom que ele usasse uma armadura tipo um colete para dar uma proteção extra ao corpo, que já é bem resistente. Quem sabe ele podia enrolar umas páginas de revistas nos braços com silver tape, né? Fora isso, nessa reta final, nós também vemos porque seria essencial que os outros dois membros do grupo tivessem armas, pois se o baú não chegasse ali na hora certa, não só a Sharon iria de base, como o Kim-gun também seria finalizado logo em seguida. Passando para as notas, galera, vamos começar primeiro pela Unseo, e vamos combinar que a Unseo não participou tão ativamente da história, né? Ela ficou quase o filme inteiro sendo recipiente do demônio. A única coisa que podemos avaliar são alguns momentos que ela ficou lúcida e lutou contra ele. Então ela recebe uma nota neutra, pela resiliência. Nota 6. Passando para a irmã dela, a Jung, ela começou muito bem, juntando provas para mostrar aos investigadores e mostrar que não era uma doença mental, e sim um demônio que estava possuindo a sua irmã. Com certeza isso conta alguns pontos. Mas fora essa análise inicial, ela cometeu muitos erros, como não observar que a sua casa era visitada por adoradores do culto frequentemente, e depois ela se deixou levar pela emoção diversas vezes durante o ritual, o que acabou botando tudo em risco, e quase fazendo o demônio sair vitorioso. Por isso, nota 5 pra ela. Agora bora falar do baú. Bom, o cara é o tanque do grupo, né galera? Não tem como falar algo diferente. Ele resolve tudo na força bruta, porém tem coisas que só a força bruta não resolve, e ele se provou ser bem cabeça dura em algumas situações, como deixando o caso da Jung de lado apenas por rixas pessoais com o padre. Isso pode acarretar em problemas sérios para a humanidade, e se o objetivo dele é proteger as pessoas de demônios, negar casos assim por mero capricho é muito perigoso. Por isso ele
recebe um 7,5. Passando pra Sharon, bom, ela é a mais importante da equipe. Sem o conhecimento da Xamã, a força do baú não resolveria as possessões. Porém, ela também acabou dando mole em alguns pontos. Ela deveria usar seus poderes para ajudar no combate e só depois exorcizar as vítimas, pois dessa forma ela não ficaria vulnerável a ataques como aconteceu lá no começo. Mas apesar disso, ela se mostrou muito forte em recusar os convites do demônio. Por isso ela ganha um 8,5. O Kim é o cameraman, né galera? O garoto tem um coração bom e sempre está disposto a se arriscar para proteger o grupo, mesmo que seja colocando a própria cara a tapa, literalmente. E como ele tem o buff do cameraman que nunca morre, ele recebe uma nota 7. Por último, nós temos o Moloch. Como vilão, ele é extremamente poderoso, inteligente e estratégico, usando manipulação psicológica para alcançar os seus objetivos, exatamente como ele fez com o baú e várias vezes com a Sharon. Ele só não vai ganhar um 10 como a entidade de atividade paranormal, pois ele não conseguiu concluir o seu objetivo e acabou sendo muito arrogante, achando que tinha mais poder que os heróis. Então é uma nota 9. Fala galera, esse foi como derrotar Holy Knight Demon Hunters. Você acha que conseguiria sobreviver? E quais são as suas notas? Me contem aí nos comentários. E se do nada sua casa começar a ser assombrada por uma entidade, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai conseguir sobreviver a essa entidade? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca tentar sair na mão com um capiroto, a menos que você seja esse cara aqui.